Olá, você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão política para o seu lar, para a sua convivência, para o seu meio. E hoje nós estamos aqui com um tema que está bastante sendo discutido aí, e não só no Brasil, na sua cidade, em qualquer estado, mas no mundo todo. Uma grande apreensão de um conflito que já estende por várias décadas. E para discutir este assunto, nós trouxemos aqui grandes personalidades que falam muito bem a respeito desse assunto. Eu estou aqui já com as nossas apresentadoras, minha querida Maria Goretti, muito charmosa. Salve, salve. Nossa linda Viviane Leite já está aqui presente. Jéssica Tupinambá, daqui um pouquinho a gente já fala da sua agenda europeia, ela já partiu para a Europa. E Deia também, que está em preparativos para um procedimento cirúrgico, mas está tudo bem com ela. Ela está com saúde, mas precisa passar por um procedimento cirúrgico, está nos preparativos aí. Gente, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados para falar de um conflito que tem deixado todos nós muito apreensivos, que é o conflito entre Israel e Hamas. E para isso eu chamei meu grande amigo, companheiro de várias atividades aí, uma delas é na segurança pública, na pesquisa, enfim, né? Sempre dividi aí várias bancadas com o Roberto José. Roberto José, eu quero te desejar as boas-vindas, agradecendo aqui em nome de todas as nossas politiqueiras aqui. Sejam bem-vindos do Política Sem Mistério. Então eu estou aqui com o Roberto José, que ele já vai se apresentar aqui para você e a gente iniciar esse tema que é bastante importante a gente compreender toda a origem histórica e a importância geopolítica desse conflito e como ele pode refletir na nossa vida aqui no Brasil. Também eu estou aqui com Carlos, que é cineasta. É isso, Carlos? Isso aí. E ele também vai se apresentar, está aqui já com a camisa da Palestina, para explicar todo esse conflito aqui sobre a perspectiva não só dos judeus, como também do povo palestino. Então, seja bem-vindo, meu querido Roberto José. Fala um pouco aí para os nossos telespectadores quem é Roberto José. Desde a satisfação estar com você aqui, dividindo a bancada com essas mulheres maravilhosas. Com meu amigo o Carlos, né? Cineasta. Satisfação grande, né? Falar sobre um tema tão pertinente quanto esse, que está movendo o mundo, né? Em termos de notícia. Como todos sabem, né? E você sabe, nós militamos na segurança pública, mas também pesquisa sobre criminologia de ambientes. Eu sou geógrafo, minha primeira formação. Fui diretor de um instituto teológico aqui na cidade, professor da cadeira de geografia bíblica. No Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, eu fui tutor de uma disciplina chamada Policiamento em Local de Guerra. Então a gente tem aí alguma experiência e uma leitura sobre esse conflito ali no Oriente Médio, ou no Médio Oriente, como a gente costuma chamar, e a sua importância e a sua égide, né? O seu início, o espírito daquilo que está acontecendo ali, que tem uma locução do ponto de vista histórico, geográfico, antropológico, religioso e territorial. É bastante complexo esse conflito. Por isso mesmo que Carlos está aqui também para compartilhar com a gente. Carlos, fala um pouco. Quem é Carlos? Então, eu sou artista da imagem digital e trabalhador da cultura, principalmente. Sim. Eu me formei em cinema e audiovisual na UFRB, em Cachoeira. E atualmente eu faço curso de gestão de especialização em gestão cultural da UESC. Mas eu sou militante comunitário, né? Lá em Cachoeira eu faço parte de Cachoeira ali do lado de São Félix, né? No Recôncavo da Bahia. Eu faço parte de organizações comunitárias lá em Cachoeira, né? Um cineclube comunitário, um centro comunitário. Então a gente atua nas periferias urbanas de Cachoeira também. Então eu tenho
enfim, tem uma série de trabalhos como qualquer trabalhador da cultura, independente, artista. Enfim, a gente assume várias funções e eu acompanho as lutas de independência dos povos do mundo, né? Que eu acho que Sim. todas essas lutas, de uma certa forma, de uma certa forma não, elas estão totalmente interligadas, né? Seja dos palestinos, seja dos curdos, também ali no contexto do Oriente Médio, seja do povo preto, no Brasil. Então, enfim, não só no Brasil, né? Mas... Obrigada, viu, Carlos, por você ter aceitado aqui o nosso convite. E vamos começar aqui nossa rodada de conversa, e eu quero começar pela história. A história desses povos, né? Carlos mencionou aí que sempre está acompanhando a emancipação de povos originários e a luta pelo seu território. E a gente está falando de um território que é disputado há milênios, né? Vamos dizer, é uma história longa, complexa, com várias nuances, né? Com vários fatores. A gente está falando de judeus e a gente está falando de palestinos. Os judeus, eles, como mencionam vários historiadores, estudiosos, que há registro que os judeus já estão naquela área ali há mais de 5.000 anos. Alguns falam até em 5.573 anos que estejam ali naquela região. Porém, o povo judeu foram expulsos daquela localidade ali, pelo menos, né, por 2 vezes, na época de Moisés, né, que foram feitos escravos ali pelo Egito. Depois a chamada diáspora judaica moderna, né, que também ali durante o Império Romano, que levou os povos judeus ali, eles foram se espalhando, principalmente na Europa Leste, na Europa Central, assim como o povo palestino também reivindica, dizendo assim, que é uma guerra de narrativas, né? Que já está ali naquela região há mais de 10.000 anos, falando, não, os nativos somos nós, porque a nossa ancestralidade vem dos cananeus, né? E, Roberto José, eu quero ouvir a sua opinião. Quem são os nativos desse local aí? Você que já foi professor nessa área, o que você acha que chegou primeiro ali? Ou se não é uma questão de quem chegou primeiro? Veja bem, vamos voltar, né? Mais de 1.000 anos antes de Cristo. Segundo a Bíblia, mas segundo a história, uma figura chamada Abraão, ele sai, né? Segundo informações da própria Bíblia, por um chamado de Deus, do Deus dele, sai de Ur, lá na Caldeia, na região da Mesopotâmia, e vai em direção àquela região da Palestina. E ele habita naquela região. Só que quando ele chega ali, você já tinha um povo estabelecido, que tinha uma configuração nômade, né? De tribos nômades. Aquele povo já existia ali na Palestina, né? Os cananeus. Abaixo mais ao sul, você tinha os filisteus. Sim. Tanto que, em algum momento de seca naquela região severa, o povo de Israel, ele acaba migrando para o Egito. Mas vamos voltar ainda a Abraão. Abraão tem 2 filhos, Ismael, o primeiro, e Isaac, o segundo. Ismael, filho de uma escrava egípcia. E o seu segundo filho, o Isaac, filho da sua esposa. Ismael vai descender os povos do Islã. E o Isaac, o judeu. Isaac, ele tem 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Esaú herdaria a primogenitura, mas Jacó, cujo nome significa estelionatário, falsário, passa a perna no irmão abestalhado e ele espertalhão. Jacó, que era tudo isso, quando ele briga com o anjo, segundo a Bíblia, ele se torna Israel. E ele tem 12 filhos. Daqueles 12 filhos, você tem as 12 tribos. E na tribo de Judá, você tem a descendência de Davi, que vem a descendência do Messias cristão, não do Messias esperado pelo judeu. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de uma região que nós chamamos na história de crescente fértil, que vai do Egito à Mesopotâmia, em formato de lua. Em toda aquela região, o que prevalecia até a religião judaica era o politeísmo. O judaísmo cria as 3 religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tanto que os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, que não viu nada daquilo,
mas segundo a tradição escreveu por inspiração, ele escreve o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, seja evangélica ou católica, ele também pertence ao Torá, né? Que são os livros desse... Do Alcorão. Daí o que a gente percebe? E voltando um pouco, a cidade mais antiga, Lisdene, daquela área é Jericó, que é uma cidade cananeia, que data de 9.000 a 10.000 anos antes de Cristo. A cidade mais antiga do mundo não são cidades lá da Indochina, da Manchúria, não são cidades cá da América, não são cidades da Europa, exatamente ali em Jericó. E aí quando você vê mais um tempo, Josué, quando sai, que era o general Josué, um dos homens mais sanguinários descritos da Bíblia, ele determina a invasão a Jericó e que todos ali fossem mortos a fio de espada, inclusive crianças e animais. Um genocídio seria hoje um crime de guerra. E isso são narrativas. De um lado você tem o povo de Israel na sua narrativa que conquistou a terra, mas quando ele chega em uma terra que emana leite e mel, alguém precisa trabalhar para dar leite e mel para esse povo invasor. Então, são guerras de narrativa, como você bem disse. Israel, ele acabou sendo espalhado pelos 4 cantos na última diáspora, a diáspora moderna, naquela previsão do Messias cristão, né? Não fica pedras sobre pedras, né? Não vamos adiantar a história, porque nós temos ainda muito histórico, é muito bacana. Nós temos muito que discutir ainda. Goco, o que você acha que é os nativos aí, depois do professor dizer aqui, que eu acho que, na resumo, ele diz... todo mundo é nativo ali, tanto os judeus como os palestinos. Não, o meu posicionamento, ele é muito contrário a esse sionismo dos judeus, sabe? Esse sionismo de Israel. Eu acho que os palestinos, eles são vistos como inimigos desde sempre, mas desde sempre eles estavam ali, entendeu? Então eu acho que a terra dos palestinos, que existe um interesse político, né, que por trás desse interesse, que na verdade esse interesse político ele está escondido, ele está à sombra de uma bandeira cristã, evangélica, neopentecostal, cujo Deus nem é o mesmo Deus de Israel, né? Mas aí, para além dessa bandeira judaico-cristã, é uma bandeira que mexe totalmente com a geopolítica e também uma bandeira capitalista. Sim, eu tenho certeza. Eu sempre repito que os judeus têm direito de retornar à sua terra, mas que o Estado de Israel é um plano capital. É um plano capital geopolítico e econômico. E você concorda com isso, Carlos? Que é um plano geopolítico e econômico, mas eu ainda quero insistir um pouco nessa história de quem são os originários ali da Terra. Eu acho que é sempre importante referenciar na história, assim, entender a história da ocupação do território. Mas eu acho que esse conflito, ele tá muito mais no campo da história recente mesmo e como se constitui o Estado de Israel, né? Sim. E mesmo da perspectiva do Estado-nação, assim, teoricamente deveriam existir 2 estados, né? O Estado de Israel e o Estado da Palestina. Com certeza. Apesar de que eu até também critico essa ideia da necessidade do Estado-nação, né? Por exemplo, eu gosto de estudar os curdos, né? Que estão ali nesse contexto de Oriente Médio. Então, eles dizem que a mentalidade do Estado-nação, ela também está equivocada e isso também é um problema daquela região e que, portanto, eles propõem o confederalismo democrático como outra forma de organização social. Essa história de estabelecer Jerusalém como capital, sim, entendeu? Então eles propõem isso, assim, a organização social de uma outra forma que é para além dessa forma capitalista que é o Estado moderno, né? O Estado burguês. Então, eu penso isso, assim, eu acho que o confederalismo democrático é uma saída que eu vejo que foi apresentada já hoje para a resolução desse conflito, né? E os curdos, eles também estão num contexto complexo, né? Os próprios curdos, eles têm várias etnias e tal, os curdos da montanha, enfim, eles estão divididos entre Síria, Iraque, Irã e Turquia. Então, o que eles propõem é isso, a extinção dos estados-nação no Oriente Médio e a criação de confederações, e que todos os povos possam viver a partir da autodeterminação com sua fé, enfim.
e dentro de um processo democrático. Na verdade, Legal. acaba sendo uma utopia, né? Você colocar... E assim, Mas inclusive é um território você com tem 2 milhões de pessoas. você tem um significado ali religioso para essas pessoas, né? Então, como que Israel se demonstra unitária, embora espalhada nos 4 cantos da Europa, sobre o signo da fé, na fé judaica. E, por exemplo, Jerusalém ela tem um significado muito forte para o Islã, quanto para o judaísmo e para o cristianismo, né? No Islã é a terceira área mais sagrada, né? É na mesquita de Al-Aqsa que o profeta Maomé, segundo a tradição islã, ascende ao céu. Mas também é nessa mesma área, e ali está o Muro das Lamentações, onde o primeiro templo erguido por Davi está, né? E depois pelo seu filho Salomão. Então, toda aquela área tem um significado religioso. Eu quero voltar um pouco aqui. Epa, a inteligência artificial aqui. Bom, mas eu quero voltar um pouco aqui, Roberto José, nesse momento onde os judeus que já tiveram sendo expulsos do seu território, tal como a gente já foi mencionado aqui, quando eles começam a retornar, né, ali do leste europeu, porque aquela área ali, a gente tem que mencionar que depois que eles foram expulsos, foram ocupados pelos otomanos, né? Foram ocupados pelo território, antes dos otomanos foi o Império Romano, depois passamos pelos otomanos, depois foi colônias britânicas, né, ali, e depois que a Inglaterra disse, agora eu não quero mais, esse povo dá trabalho demais, é muito conflito, tô indo embora, toma aí, ONU. Estimula o sionismo, né? Exato. 1948 tem a criação da ONU, a ONU diz, a Inglaterra diz, toma aí esse território, tem muito problema, não quero... Mas não é só um toma, né? Por trás desse toma existe uma intencionalidade. Porque quem é que comandava e comanda até hoje essas grandes nações, senão essas grandes figuras judaicas, né? Tanto na parte do capital quanto na mídia. Então, essa turma acaba influenciando de uma forma ou de outra. O movimento sionista, ele começa, ele ganha força no final do século XIX, na Primeira Guerra Mundial, quando aquela área deixa de ser uma área do Império Turco-Otomano, passa a ser um protetorado inglês. Isso toma uma forma muito interessante. Na Segunda Guerra Mundial, em razão da perseguição de Adolf Hitler aos judeus, porque o próprio Adolf culpava os judeus pela hiperinflação, uma vez que eles eram donos majoritariamente dos bancos e das indústrias, né? Então o Hitler culpa essa turma, e aí você tem uma migração, um retorno forçado. Em 1948, a ONU, né, presidida inclusive por um brasileiro, Oswaldo Aranha, determina que naquele território houvesse 2 nações, né? Aí, logo em seguida, você inclui a guerra, né, dos 6 dias, e aí as fronteiras começam a se delimitar. E aí, quando você volta, tanto para o período em que a Grécia, a Grécia dominava aquela região, depois Roma, e depois o Império Turco-Otomano, e depois a Inglaterra, você percebe que esse conceito de fronteira territorial, ela vai exatamente em razão desses povos. Ela vai ora ampliando, ora reduzindo. Eu quero falar, Carlos, um pouco, junto aí com ele, um pouco dessa guerra dos 6 dias. O que essa guerra, ela promove aí de mudanças, né? Que eu digo que foi a guerra curta, porque 6 dias, porque ela durou apenas 6 dias, mas ela muda o mapa. Só situando assim, que é até interessante falar um pouco disso, sobre o recorte de 1948, quando nasce esse estado, a criação do Estado de Israel, no caso, né? E ele é implementado exatamente no território palestino, que aí começa essa expansão, e nessa expansão começam as guerras, que até então vai surgir vários acordos, como o de Oslo, e vai gerar também a guerra, que vai ser falada agora por Carlos também. Essa guerra dos 6 dias, há um recorte do mapa, né? Como já a criação ali do Estado de Israel, que segue umas linhas com justificativos de densidade demográfica, foi um dos requisitos, um dos parâmetros que foram utilizados para a criação do Estado de Israel. Mas a Guerra dos 6 Dias foram 5 exércitos, não é isso? Foram 5 exércitos que Israel derrotou. Você já vê o poderio,
né, de um país pequeno, derrotar 5 exércitos, e nesse momento a ocupação da Cisjordânia, a ocupação das penínsulas do Sinai, a ocupação principalmente da faixa de Gaza, né? As penínsulas de Sinai, elas foram logo depois devolvidas, né? Através de um acordo. Através de um acordo com o Egito, mas o problema é que a partir daí se tem a ocupação da Cisjordânia, que tem, por sua vez, a cidade, novas colônias, né? A cidade a cidade velha de Jerusalém, e uma área povoada de intensa densidade demográfica, que é a faixa de Gaza. É aí, Carlos, que começam os grandes problemas, né? Porque até então, essas pessoas, mesmo ter passado, como você disse, né? Ter passado pela colônia britânica, ter passado pelos otomanos, né? Esse povo tinha uma certa autonomia, mas quando começou a ser, de certa forma, ocupado por Israel, essa autonomia foi-se embora, não foi isso? Exato. É isso, eu acho que, assim, essa questão do passo a passo, assim, acho que o professor pode ir nos dizendo melhor, mas é isso. A presença de Israel e com o forte apoio do imperialismo norte-americano, isso também interfere na geopolítica local, né? Nas disputas de poder por aquele território. A gente sabe que tem questão de petróleo, enfim, tem interesses do imperialismo mesmo ali para aquela região. Então acho que tudo isso... Eu quero então pontuar aqui com você, Roberto José, justamente quando, a partir da Guerra dos 6 Dias, que Israel ocupa a faixa de Gaza e a Cisjordânia, muda completamente... Ao norte, as colinas de Golã. As colinas de Golã. Muda completamente a vida desse povo palestino, porque as perspectivas de cidadania foi para o ar, os movimentos de emancipação nacional foi para o espaço, e além disso tudo, né, a vida tornou-se muito mais precária e com uma vigilância extrema militar. Que ponto que a Goiânia está vivendo assim? É isso. Aquela região, desde os primórdios, como a gente falou aqui há tempo, né? Mais de 1000 anos, já enfrentou guerras genocidas, né? E aí daí alguém dizer assim, mas isso aqui é um grupo terrorista. Esse é um conceito que a ONU não estabelece o Hamas como um grupo terrorista. Mas se a gente questiona, mas o Hamas praticou crimes de guerra? Sim, praticou crimes de guerra. Porque quando você mata civis, destrói instalações civis, isso é crime de guerra. Quando você pergunta se Israel cometeu crime de guerra, está cometendo. Ontem mesmo, segundo informações, isso ainda está apurado, um hospital foi destruído, né? Mais de 200 pessoas. Israel já deu uma nova versão. Dizendo isso, Roberto, em virtude dessa razão disso, pressão que o povo palestino não tem uma cidadania, não conseguiu o seu Estado, até hoje, efetivamente, não tem um Estado palestino, e por isso que você vê essa violência retornar. Olha, o que é que a gente percebe? O Hamas, ele é financiado por uma série de figuras, né? Figuras do petróleo, árabes. Só que o Hamas, é importante entender que o Hamas é um grupo terrorista, sim, terrorista ou que pratica crime de guerra. É um grupo que é financiado por essas figuras, mas também por Irã. Sim, isso está bem estabelecido, isso é consenso. O Hamas é um grupo de orientação sunita. E aqui é importante, ele fazer um parêntese para explicar o que é xiita e o que é o sunita. Porque, Carlos, muita gente acha que xiita é o sujeito radical, o sunita é o mais light. Não tem nada a ver. Sunita é o sujeito que só aceita que o califa, que os líderes, que os representantes sejam descendentes direto do profeta Maomé. E os sunitas não, pode ser qualquer pessoa, pode ser Lisdele, que lá na frente se declare, não Lisdele que é mulher, né? E tem lá, a cultura é extremamente machista, tanto judaica quanto dos... Sim. Mas qualquer outro, Carlos, né? Senão eu sou agora do Islã e de repente dentro de uma história ele pode ser um califa. Aí seria de uma linhagem sunita. Então é importante estabelecer isso. Por outro lado, o Hezbollah, que fica lá no norte, fica lá no Líbano, ele tem uma linhagem xiita, mas ambos são financiados de forma direta ou indireta pelo Irã. Então, o que é que a gente entende
nesse sentido. Quando você cita lá a Guerra dos 6 Dias, em que Israel cria uma zona de exclusão, Sim. quando ele faz a anexação dessas áreas, sobre a argumentação de Israel, é para você se defender desses ataques que Israel enfrentou nesses 6 dias. Mas não é Israel. Como bem falou Carlos, Israel é uma sucursão, uma representação dos Estados Unidos e do Império Inglês. Israel Também vejo nessa tem hoje ali, ancorado nas águas ali do Mediterrâneo, a maior porta-aviões, que é o Gerald, e o segundo maior porta-aviões também está ancorando agora. São porta-aviões que não vêm sozinhos. Então você tem, por exemplo, nesse maior porta-aviões você tem 4 destroyers, que são embarcações de guerra. Você tem uma infinidade de outras armas, inclusive submarinos, dando ali a entender, dando uma resposta, por exemplo, ao Irã, só não se meta, que aí a gente só está fornecendo guerra. Como lá na Ucrânia, né? A Ucrânia está recebendo armas da OTAN. Só que a OTAN não pode enviar exércitos. Mas a Ucrânia está sendo assim como abastecido pela OTAN para segurar os intentos expansionistas de Putin, né? Que está se sentindo agora muito solto, porque as atenções estão sobre o Oriente Médio. Sim. No Oriente Médio, aí a coisa do professor, né? O que é o Oriente Médio? Você tem a Europa, que é o coração dessa sociedade judaico-cristã, né? Aliás, a nossa visão de história é uma visão europocêntrica, né? Total. Então é bem isso, né? A Europa é essa parte que é o Ocidente, e você tem um Oriente onde o Sol nasce, mas você tem um meio. O meio é exatamente ali, o Médio Oriente, que é onde está ali a Palestina, né? Que é onde está Israel. Então é importante do ponto de vista estratégico, é importante do ponto de vista geográfico, porque mas se você observar o que é que tem naquele território, tem areia, né? Tem deserto. O Rio Jordão, pobre, corre ali e desemboca no Mar Morto quase sem água, porque Israel utiliza quase toda a sua água. Você vê nessa perspectiva geopolítica... Na verdade, eu quero fazer uma provocação. Então, temos aí uma implicação política e uma insegurança geopolítica. Seria isso? Sim. A gente pode dizer quem está certo ou quem está errado? Não, são guerras de narrativas, como foi bem dito. Cada um tem um ponto de vista. Tem um filósofo italiano, Buffon, que diz assim: o ponto de vista é a vista de um ponto. Então, o ponto de vista sempre vai ser a vista de um ponto. Então, se você vai para o lado palestino, diz assim: poxa, essa terra é minha, meus antepassados habitavam aqui há 10 mil anos. Dizia, não, mas o meu é 5, sim, mas o meu é 10. Né? Então, e se mais para frente, você vai entender que é uma briga de família, né? São logo os descendentes de Abraão, que é o patriarca. Israel e Ismael, né? Israel e Ismael. Israel lá, Ismael, cara, palestino. Então, você tem todo esse conflito. Esse conflito só será resolvido a partir de que se estabeleça as fronteiras da Palestina, né? Só que Israel representa todo esse outro lado, uma indústria armamentista, né? Israel recebe todo ano quase 3 bilhões de dólares em armamento dos Estados Unidos. Cada míssil... Né? E isso está lá nas leis norte-americanas, mas colocadas por quem? Pelos descendentes judeus, os judaicos que lá estão, que comandam a política norte-americana. E aí, falando politicamente, a direita e o fundamentalismo cristão se aproveitam dessa situação. Eu quero entrar num assunto... justamente nesse fortalecimento e enfraquecimento de forças dentro desse conflito, né? Que agora nós estamos vendo Israel e Hamas, né? Mas a gente vai voltar um pouco no tempo lá na criação da OLP, né? Da Organização de Libertação pela Palestina, que tinha aí seu grande expoente, Yasser Arafat, né? E que também teve o Yitzhak Rabin, né, que foi executado, uma premier israelense, que foi executado justamente porque um judeu não concordou com essa tentativa de, como nós estamos aqui discutindo, na criação de 2 estados, o Estado palestino e convivendo com o Estado de Israel. Diante disso, né, passa aqui a palavra para vocês, diante disso, Roberto, a gente viu uma tentativa, né, por volta de 1993,
1995, ali encabeçado por Bill Clinton, né, meninas, que tentaram fazer essa tentativa de acordo ali, né, mas que o próprio Israel foi enfraquecendo a OLP, e o fato de Israel enfraquecer a OLP foi surgindo essas forças que não querem, né, não querem uma convivência entre dois estados, que é o extermínio do Estado de Israel, que uma dessas forças é o próprio Hamas, que surge em 1987. E aí intensifica, né, aqueles acordos que já haviam sendo trabalhados. Não é isso, Vivi? Depois disso, os conflitos se intensificam? Sim, com certeza. E voltando também para o que o professor falou sobre esse sistema de segurança de Israel, é um sistema muito forte, né? E aí você pergunta como o Hamas vai vencer, né, a Israel. O senhor veria como uma... E como Israel permitiu que o Hamas fizesse tal atentado? Isso. Então, e eu perguntaria para o senhor acha que não seria uma resposta, um grito de uma opressão que eles sofrem, né? Da violação que eles sofrem. Porque eles sabem que eles não vão ganhar, porque até então não tem tanto poder quanto Israel. Mas, ao mesmo tempo, seria um grito. Antes de Roberto responder essa indagação, né? Que todo mundo faz essa indagação aí. Gente, como Hamas, diante de um poderio bélico, né, de Israel, ousa, né? Porque até então, eu acho muito interessante a pergunta de Vivi, porque até então chegou uma época de os árabes entravam para a guerra, perdia, tomava fôlego e voltava, perdia, tomava fôlego e voltava, né? E agora, mais uma vez, sabendo que vai perder, vai lá, né, pratica atos de guerra e mais uma vez o conflito se instaura novamente. Mas diante disso, eu quero pegar a ponta, Roberto, desse enfraquecimento da OLP e o surgimento do Hamas, porque a gente propôs aqui falar do surgimento do Hamas e que entra novamente nessa perspectiva que não quer o outro Estado lá, a não ser que a Palestina é para o povo palestino. É bem isso aí, né? Volta a questão religiosa, né? Ele muda para a questão religiosa. A religiosa tem o posicionamento da religião, de que a Palestina é para os palestinos. Aí você vai para o lado israelense ou judeu, ou judaico, diz assim, aquela é a terra herdada que Deus deu, que o Deus dele, que é o Deus, que o Deus judaico é apenas uma sigla, né? Diz que é uma palavra impronunciável. A gente que diz, não, é Jeová ou Yahvé, né? Mas é uma palavra impronunciável, mas é o Deus de Israel, né? Um Deus judaico, né? Por outro lado, o Deus do Islã é outro, né? Então, assim, você tem uma guerra de narrativas. Como é que, por exemplo, a inteligência de Israel permite que o Hamas, um grupo tão limitado, embora com esse financiamento, foi o maior atentado, né? Comparado ao atentado de 11 de setembro contra Israel. Mas se você voltar um pouco, eu gosto, Luiz, de fazer esse gancho, que é a visão sistêmica das coisas, sabe, Carlos? Então, se você vai lá, a invasão japonesa, a ilha Sim. A ilha ali no Pacífico, que era uma base norte-americana, o que acontece? Segundo informações, a inteligência norte-americana sabia que a força aérea e naval japonesa tinha a intenção de bombardear Pearl Harbor. E se você olhar, a própria história diz que os melhores navios, por algum motivo, os melhores saíram de lá. Estavam em águas do Pacífico, mais escondidos. Os Estados Unidos precisavam dessa carta branca dada pelo povo, uma vez esse atentado cometido, para passar por cima, né? Entrar na guerra. A inteligência israelense é uma inteligência, eu fiz um curso de inteligência, inclusive militar também, e tem um livro bacana que é o Cisne Negro. Fala sobre bem isso, daqui a pouco eu vou lembrar o nome do autor, é um escritor inglês, e fala bem isso, sobre a teoria da conspiração, porque se permite algumas coisas para que você tenha argumentação de outra. Talvez o Israel e o premier israelense, que é um homem de guerra, talvez se permitiu para poder passar o trator por cima, fazer o que ele está fazendo, verdadeiro genocídio sobre a faixa de Gaza, porque ele precisa criar ali a chamada zona de exclusão, para estabelecer o Estado de Israel como era o Estado de Israel há 1000 anos atrás, né?
antes da era cristã, né? Antes em que o general Vespasiano invade ali no ano 70 depois de Cristo. Então há toda uma guerra de narrativa, talvez se permitiu fazer isso. Por outro lado, se você olha quando o Hamas foi criado em 87, se você olha lá, os pilares da criação do Hamas diz que o Hamas determina a destruição de Israel e de toda a filosofia ocidental. Então, para que a Sharia permaneça, para que a Sharia permaneça, não seja criada. E o que é Sharia? É o Estado Islâmico, o Estado desse Deus islâmico, né? Voltado às escrituras islâmicas, que é o Corão. Então você tem toda uma guerra de narrativa. Então, na perspectiva da guerra, o que é que se entende? Que esse intento do Hamas, mesmo sabendo que não venceria, seria uma provocação para que Israel passasse de fato o trator, para chamar a atenção dessas nações árabes, para ir trazer essa grande guerra. Eu quero passar a palavra para Carlos. Carlos, é nessa perspectiva que eu acho que você percebe também esse conflito como um Estado que quer manter aquela região da faixa de Gaza como uma região de estado de exceção. Exato. E a gente tem que observar também, assim, quando a gente faz essa pergunta, como é que o Hamas conseguiu atacar Israel? Porque, veja, o Hamas ele atacou principalmente a região do sul de Israel, Sim. que é a região ocupada. Assim, toda, né, a Palestina histórica, ela está totalmente, enfim, desde da criação do Estado de Israel, ela vem sendo cada vez mais ocupada. Mas perto desse território ali entre a Palestina e a Cisjordânia, né? Sim. Tem toda uma região que é o sul de Israel, onde existem colônias, né? O que o Estado de Israel faz? Ele cerca, mura essas regiões, expulsa a população dali e traz colonos israelenses para viver ali. Pessoas de descendência judaica que vivem em qualquer parte do mundo, que vão lá, podem se alistar ao exército, trabalhar um ano, servir um ano no exército e tem cidadania. Ou, enfim, outras formas até mais facilitadas. Então, essas pessoas, elas estão vivendo ali no dia a dia, o cotidiano dela, na terra, no território que outras pessoas foram expulsas. Vários assentamentos de Israel ali. Exato, esses locais têm a melhor água, têm as terras mais férteis, têm a melhor infraestrutura, né? São murados, então, veja, o Estado de Israel também tem uma arrogância do Estado e das pessoas mesmo, né? Dos colonos, que não veem os palestinos como pessoas, como gente, né? E assim, há todo um contexto racista, ideológico. Então, de ambos os lados, né? Mas veja, o Israel é um Estado, é um etno-Estado. Você pode ter ali organizações que, claro, são fundamentalistas religiosas e tal, e que, assim, jamais concordaria com o Hamas. Mas, assim, quem tem um Estado, quem tem toda uma estrutura baseada no genocídio de um outro povo, na limpeza étnica, é o Estado de Israel. Então, a guerra é algo proposto. Exato. Uma forma de faxina étnica. Exato. E mesmo na parte do norte, lá dentro mesmo do Estado de Israel, famílias são movidas de bairros, né? Eles expulsaram os palestinos de toda da região ali. Os assentamentos. Mas assim, eu digo isso, onde o Hamas atacou foi lá no sul, nas colônias, né? Dentro mesmo do território, que seria mais dentro do território palestino, de uma certa forma. Mas lá dentro do que seria mais o território de Israel, bairros, né? Isso há alguns anos, isso vem de alguns anos recentes. Um bairro inteiro, ele estava sendo expulso, as famílias estavam sendo expulsas desse bairro. E não tinha nem como dizer que eles não eram moradores daquele bairro, porque há 40 anos, há 30, 20 anos atrás, enfim, eu me perco um pouco com os números, mas alguns anos antes, a própria família já tinha sido expulsa de outro bairro, já tinha sido alocada naquele bairro. E aí o Israel vem mais uma vez expulsando daquele outro bairro. E na verdade também na área rural, naquilo que a gente chama de kibbutz, né? Os kibbutz, aquela experiência que eles viveram na antiga União Soviética, né? Então, mesmo no contexto urbano, como no contexto rural, o Estado de Israel tem feito uma limpeza étnica mesmo, expulsado. Deixa eu aproveitar aqui e citar o livro, porque isso tudo a gente está falando. A lógica do cisne. A lógica do cisne negro, o impacto do altamente improvável. E Nancy Nicholas Taleb. É bom ler, porque a lógica do cisne negro, o impacto do altamente improvável, isso aí. Porque o Hamas fez, isso é altamente improvável, né? Mesmo sabendo. Então, existe uma lógica disso, né? Então, esse livro é do Nancy Nicholas Taleb, é um livro muito bacana e fala exatamente sobre a invasão, sobre o bombardeio dessas unidades militares do Japão
à ilha de Pearl Harbor. Eu quero mencionar agora aqui um conflito que a gente já está percebendo aqui pela nossa discussão aqui, que é um conflito extremamente complexo, né? Com diversos fatores. Mas eu quero pontuar aqui alguns pontos que são importantes da dificuldade de chegar a um acordo nessa região. Primeiro, Jerusalém. É uma cidade que todo mundo reivindica, que eu digo, os judeus e os palestinos, como a cidade sagrada. Tanto para um como para outros, como você mencionou aí, o Muro das Lamentações, a mesquita de Al-Aqsa, né? E de um lado e de outro são ambientes sagrados para outro, para ter um acesso livre para o seu livre exercício de culto, né? E de capitalismo também. Mas aqui não olhando por isso a proposta da ONU de que Jerusalém seja uma cidade internacional, dentro desse conceito. Numa perspectiva, nem de um estado nem de outro, de uma dessas etnias. A gente está falando, imagine, né? A gente está falando aqui de uma realidade, que para os dois eles querem ter um acesso religioso, né? Vamos tirar até... Total e restrito. Exatamente. E o fato que Carlos acabou de mencionar, a quantidade de palestinos que foram expulsos dessa região de Jerusalém e que hoje lá tem vários assentamentos e condomínio do povo de Israel, né? Como ficaria essa situação? E também um grande problema que eles questionam tanto, tudo bem, se criar o Estado da Palestina, terá ou não um exército? Então são todas essas dificuldades que a gente vai ter que falar aqui de uma forma mais sucinta e resumida, né, que já deu claro, hein? A conversa falando, né? São 10 minutos. Exatamente. Esses problemas, passo já a palavra para você, Roberto, esses 3 problemas que eu acabei de enumerar, né? Jerusalém, os palestinos que foram expulsos não só nas principais guerras, né? A de 6 dias e os outros que sucederam, né? Isso, uma vez que questiona muito, uma vez criado o Estado palestino, terá ou não um exército? Né? Esses são os 3... Você pode concordar que seriam os 3 grandes problemas para se chegar a um acordo? Não, acordo para aquela região, a gente tem uma série, né, de problemas, né? Para mim, no meu conceito, na minha opinião, o maior problema são as questões religiosas, que para cada um ele tem o direito dado pelo Deus dele. E que Deus, sendo Deus dado a ele, ele tem todo o direito de reivindicar e de matar por isso. E a gente vê ao longo da história bíblica uma série de atrocidades descritas na Bíblia. E para mim o maior delas é quando Josué invade Jericó, né, e mata todos os palestinos primitivos ali, a fio de espada. E essas guerras se replicaram ao longo dos tempos, né? É extremamente difícil. Então, a resolução da ONU, aquela lá de 1948, sim, se a gente pegar ela aqui, colocar e abrir, fazer uma exegese dela, você vai perceber que seria possível a gente estabelecer linhas de limites, que se cria Estado, tanto do Palestina quanto de Israel. Mas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista histórico, antropológico e religioso, essas 2 comunidades, eles, se você observar o que são os pilares do Hamas, é o extermínio do povo judeu e de tudo que Israel representa, o Ocidente, né? Então, a gente tem uma situação ali de guerra, é uma situação de conflito muito interessante e nós temos ali, pelo menos a cada década, você tem 3, 4 situações de guerra. Se você analisar a guerra de Yom Kippur, que ocorreu em um período sagrado para os judeus em 73... E pegou de surpresa da mesma forma. Pegou de surpresa da mesma forma, porque ocorreu agora no sábado, que é o período sabático, e que o judeu descansa, na guerra de 73, que é o chamado Yom Kippur, que é o período em que, muito similar ao Ramadã do Islã, né? É o período de pedir perdão a Deus, de ter devoção ao Deus de Israel. Então, essas guerras vêm se sucedendo ao longo do tempo, e Israel, por ter esse outro lado capitalista muito forte, esse outro lado da indústria armamentista muito forte, o financiamento dos Estados Unidos, financiamento das grandes nações da Europa, né? Inclusive da OTAN,
Então Israel acaba chegando à frente. Só para você ter uma ideia, a guerra do Yom Kippur, Israel, os aviões, todas as aeronaves de Israel, 100%, foram abatidas em terra, né? Era uma mulher, a primeira-ministra, eu não me lembro o nome dela aqui, o exército do Egito abateu, depois o pessoal do Líbano desceu, depois a gente teve uma segunda frente da Síria. Então Israel começou a acordar daquele susto, e aí os Estados Unidos começaram a fornecer armas de guerra e aviões. Israel aí sim, com a ajuda dos Estados Unidos, ele faz o enfrentamento e cresce o seu território, inclusive tomando a Península do Sinai, que pertence ao Egito. Mas assim, o que eu estou dizendo aqui, eu não defendo nem Israel e não estou também defendendo os palestinos. Eu acho que, no contexto, como bem falou Carlos, essas guerras, embora a gente possa fazer, Lisdeli, uma explicação histórica de 1000 anos antes, para trazer as fundamentações dessa guerra, ela se explica bem, como falou Carlos, no momento moderno. Mas a gente precisa que essas pessoas tenham disposição de sentar à mesa. Porque não é, como diria o presidente Lula, não são com armas que se faz a paz, mas é através do diálogo, baixando as armas. Tá, beleza, mas vamos ter que passar para a agenda dos originários, tá? Porque o Rafinha já está... Passa aí a agenda dos povos originários, o que Jéssica trouxe para a gente aí. O que Jéssica está mostrando aí, aqui o pessoal que já está aqui com a gente na bancada, Roberto José, Carlos, Viviane Leite e Jéssica, tá vendo? Olha que legal aí, gente. Entre os dias 5 e 6 de outubro, ocorreu em Olivença os Jogos Estudantes Indígenas. E esses jogos, eles ocorrem todos os anos. E a primeira etapa ocorre os jogos nas escolas. E depois que ocorre nas escolas, ocorre entre os territórios, entre as escolas tupinambás, né? E ocorreu entre as escolas tupinambás e os pataxós. Aí nessas fotos, né, você vê diversas modalidades esportivas aí dos povos indígenas. O jogo de zabaratana, né? Que é aquele de sopro, né? Zabaratana. O arco e flecha, a corrida do toró, a luta corporal, o cabo de guerra, a corrida dos maracás, natação e futebol. E olha, todas essas modalidades aí é para mulheres e para homens. Então, eu achei muito interessante aí os jogos dos povos indígenas. Jéssica, compartilha aí essas imagens aí. Essa equipe que está se apresentando aí é a equipe Ubiratã, né, que representa aí os tupinambás da Serra do Pardinheiro. Jéssica, que hoje não está aqui na bancada porque ela está em viagem na Alemanha para uma conferência internacional. Calor que a gente está. Não, ela está numa conferência internacional do COPRA, né? Se tiver uma conferência dessa, eu quero ir, me indica. Exatamente, eu vou falar então para você acompanhá-la. E lá ela vai estar em várias rodas de conversa, participando sobre um ano. Mas tem que ser em alemão, né? Não, lá tem tradutores. E lá ela vai estar participando da agenda de uma exposição sobre um ano do governo Lula, com questões de racismo estrutural. Ela vai também estar participando de roda de conversa sobre o feminismo indígena e vários outros assuntos que são inerentes às nossas comunidades indígenas. Então, nossa querida apresentadora Jéssica Tupinambá, uma excelente viagem. Ela vai passar aí por Luxemburgo, ela vai passar por Bruxelas, ela vai passar por Berlim, França, e com toda essa agenda aí dos povos originários, com certeza ela vai trazer uma bagagem enorme no próximo programa. Não pode não, senão a alfândega vai segurar. Vamos lá, né? Com certeza. Já, agora, Rafinha, coloca Jai aí, por gentileza, para ver por onde Jai anda passando, hablando com Jai.
aqui na Rua da Matriz, na descida que vai dar na entrada do pier, onde as pessoas chegam, aqui tem um ponto de táxi. Interessante que os táxis aqui são aí, ó, são essas carroças onde se pegam as bagagens para as pessoas e levam as bagagens e às vezes crianças também em cima da carroça para as pousadas, para os hotéis que tem aqui. E o interessante é que aqui não tem asfalto, ó, o chão é todo ainda de areia. E isso é para evitar passagem de carros, etc. Por uma outra entrada da cidade pode vir de carro lá por outra estrada, mas pela estrada que nós viemos, você atravessa de balsa e chega aqui. Quando você chega em Nova Caraíva, você pega a balsa, atravessa aqui, chega no outro lado aqui da cidade, do povoado, do município de Porto Seguro, chamado Caraíva. Aqui tem essa placa aqui que avisa para as pessoas os valores das tarifas. E aqui você sobe, você vai passando. Logo ali tem o museu da cidade. Então lá, a antiga casa do IFAM. Só que eu vim ontem, o museu estava fechado, hoje também continua fechado. Viu? Aqui está a entrada, na verdade, da cidade. Ali está uma placa sobre os táxis, que pega os táxis para Caraíva. É aqui dentro de Caraíva, como eu mostrei. E aqui é a rua. Nessa rua aqui acontece forró, tem os restaurantes, tem casas de cultura. Só que na casa de cultura daqui que eu fui tentar fazer uma matéria, eu não achei ninguém para atender. E aqui é na orla da cidade, do município. A contramestre está ali tentando explicar o ritmo para que a banda Filhos de Netuno pegue o ritmo. Gente, eu tava vendo essas imagens aí de já turistando em Caraívas ainda, até o tempinho que ele tá lá, né? E eu fiquei pensando aqui com os meus botões, Roberto José, como a gente é feliz, né? De expressar a nossa cultura, de ter a nossa liberdade, a nossa territorialidade, apesar que ainda existem diversas lutas aqui, né, Carlos? Nós somos invasores, né? Na verdade, não. Nós somos origem dessas invasões, né? Então, mas nós somos um espaço muito feliz, né? Nós não temos grandes problemas. Eu acho que o nosso maior problema, Carlos, é o problema político, né? Que sempre colocou a margem, a inclusão, sempre foi construído pela elite, né? E quando nossos irmãos escravizados trazidos da África, o que ocorreu não foi um processo de libertação, mas apenas de desacorrentação. Então a gente, em razão disso e de outras coisas, a gente tem uma série de déficits históricos, né? Exatamente. Para a gente concluir aqui, temos poucos minutos, mas eu acho muito importante, porque dispomos aqui nesse quase uma hora de programas a falar de um conflito muito complexo, né? Entre Israel e um grupo, né? Uns dizem terroristas. Eu também não vejo nessa perspectiva, considerando os estudos históricos e científicos, também não considero nessa perspectiva, considerando todo o contexto de ocupação, desocupação e uma série de conflitos que são e que aflige principalmente o povo palestino, né? Eu quero falar de 3 pontos aqui rapidamente que cooperou para esse atual conflito que vivenciamos nos últimos dias aí, que teve aí atos muito de barbáries, com mulheres, com crianças, né? Aqueles jovens naquela festa rave, né? Execuções sumárias, gente sendo queimada vivas, né? Algumas coisas que cooperaram para desaguar nesse conflito mais recente. O enfraquecimento do próprio governo de Benjamin Netanyahu, né? A aproximação também da Arábia Saudita com Israel, que de certa forma foi uma provocação, uma preocupação com o Irã,
né? Irã é o governo. Quero ver o que isso vai dar. E também o enfraquecimento do próprio do Fatah, né? Que tinha um diálogo maior, que é um grupo... O enfraquecimento do Fatah é muito em razão da política de Israel, né? Em virtude, você concorda que os especialistas falam que é o somatório dos três, eu concordo nesse... Não, é o somatório. Então você tem uma multiplicidade de fatores e você não tem uma explicação simples, né? É preciso uma explicação sobre o olhar sistêmico do conflito ali implantado, né? Você vê nessa perspectiva também, Carlos, que é um somatório desses fatores, o governo enfraquecido, o enfraquecimento do Fatah, a Arábia Saudita se aproximar de Israel. Sim, eu acho que não tem dúvida que todos esses fatores, eles são, né, Operativos. influenciam. Mas acho que quando a gente discute isso, a gente não pode perder a centralidade do debate do que Israel é um etno-estado, né, que promove genocídio do povo palestino, e que, enfim, é um estado de apartheid mesmo, né, moderno, e agora, né, nesse tempo que a gente vive, e sendo televisionado, sendo tudo isso escancarado na mídia, né? Como se fosse uma série da Netflix. Exato, e que mesmo assim o debate ele é levado para outros lugares, né? Que assim, enfim, a gente não pode esquecer que a mídia ocidental ela é totalmente pró-Israel, né? Que o que a gente costuma ver na TV não é um debate como esse que a gente está fazendo aqui. Especialmente quando tem o apoio dos Estados Unidos. Exato, né? E aí era onde... Hermine, não, só isso. Então a gente não perder a centralidade desse debate, né? Que as pessoas, os palestinos, eles não têm os mesmos direitos que os israelenses, por exemplo, né? A maioridade penal para um palestino é menor do que para um israelense. Sem cidadania, sem autodeterminação, sem soberania. E você imagina se existe governança para esse povo. Exato, verdade. Então eu gostaria que o professor e Carlos também puder contribuir numa reflexão que eu estava fazendo aqui. Todo este apoio que o Estado de Israel está tendo hoje, poderia futuramente refletir na situação que a Ucrânia está passando? A situação a guerra, a invasão da Ucrânia, ela tem um outro contexto histórico, né? Então, não dá, na minha ótica, Carlos, do ponto de vista geoestratégico, da geopolítica, a geopolítica da Ucrânia é uma. Então, se explica muito a partir das intencionalidades belicistas do Vladimir Putin, né? Ele é expansionista, mas também existe uma história da explicação de como a OTAN se comportou e o Pacto de Varsóvia, né? Ali quando Varsóvia cai, quando o Muro de Berlim cai, que há um desfazimento da antiga União Soviética, era preciso trazer a Rússia para o diálogo junto à OTAN. E isso não foi feito, né? Pelo contrário. E o Vladimir Putin utiliza muito dessa retórica. Então, a história lá é outra, né? E cá, aí sim você tem um emaranhado de situações históricas, uma situação sociológica, religiosa, principalmente religiosa. Quando a gente cita Jerusalém, que significa no original grego, Yerushalém, local onde Deus proverá para si o cordeiro, né? Jerusalém é uma cidade para os judeus indivisível e unitária, né? E única. E também o é para o Islã. Jerusalém, o local onde existia o templo primitivo de Davi e depois o templo de Salomão, é um local sagrado para os judeus e na tradição judaica, o seu Messias, não o Messias ou Cristo, né, o seu Messias entrará pelas portas para reinar com Israel e dominar o mundo. Essa é a lógica, né? Essa é a tradição. Por outro lado, a mesquita de Al-Aqsa, né, que é onde está hoje e que em tempos primitivos esteve o templo de Salomão, né, o templo de Davi. Sim. É um local sagrado para o Islã, onde o profeta Maomé ascende aos céus, né? Então, você tem toda essa mística envolvida. Realmente há essa complementariedade. E eu achei interessante que o Carlos falou sobre a manipulação midiática. Sim. Porque Israel é colocado como um bom moço. E o outro lado é colocado nossa visão é judaico-cristã. Exatamente. Né? Como se fosse os inimigos. E não é assim, né? É uma questão que todos estão violando direitos e não é de hoje. É no passado. Criminosos de guerra. E o passado tem consequência atual. Você vê que o passado está se repetindo agora, né? E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque até então promete, Israel promete. Massacre total. Revidade. Tenha calma, Roberto José. Bom, nesse espírito, né? Primeiramente, eu quero agradecer imensamente Roberto José, que está aqui nesse programa, que deu uma baita de uma aula aqui,
para a gente sobre esse conflito de Israel, né? Numa perspectiva histórica, numa perspectiva geopolítica. Também agradecer imensamente Carlos, cineasta, que também trouxe a sua visão a respeito aqui deste conflito, que eu concordo com você, igual, que tem uma semelhança, né? Um paralelismo, por mais que cada conflito tenha suas peculiaridades, o da Ucrânia tem as suas peculiaridades também geopolíticas, mas que envolva, né, de certa forma, uma perspectiva econômica que tenta e que insiste em suprimir diversos povos originários da sua territorialidade, do seu local de origem, do direito de exercer a sua cultura, do direito de exercer as suas tradições, do direito de ter as suas vivências em nome, que levanta-se uma guerra, mas uma guerra que tem por detrás, nos seus subterfúgios, nas suas transparências, que a gente não tenha ali uma sentença, uma opinião formada sem conhecer nessa perspectiva que foi feita aqui nesse programa, uma perspectiva histórica e que aqui, né, nos insta a voltar a milênios, né, a voltar a muitos anos, não é décadas não, é milênios para 1.200. para entender um contexto atual. Então eu sempre falo, meus alunos, leiam. O Brasil lá tem uns 500 anos. A história tem 1.200 pelo menos. Muito mais do que isso, né? Em perspectiva que tem registro nos livros sagrados, né? 1.200 mais 2.000, pelo menos aí 3 a 4. E aqui a gente história, né? aí renova as nossas energias aqui por paz, mas também que respeite o povo palestino, que respeite também os civis que estão envolvidos nessa guerra, enfim, né? E a gente sempre deseja a paz e que esse povo, os povos, né? Que os palestinos e que o povo judeu também encontre uma saída aí para esse conflito. Muito obrigada, Roberto José. Muito obrigada, Carlos. E a gente fica aqui nesse Política Sem Mistério, com grandes debates, com grandes discussões, com grandes reflexões, que possa promover aí a reflexão, a educação política aí, para que você interesse por esses assuntos, porque política é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é o que influencia no nosso viver. Muito obrigada para você. Beijo, né? Esse programa é produzido por Lisdeile Nobre, Rafael Gani, que tem direção aí de Barbosa Filho, apresentada por Lisdeile Nobre, Jéssica Tupinambá, Maria Goretti, Viviane Leite, e a gente agradece a presença e a tua audiência aí, e a gente já tem o nosso bate-encontro no próximo sábado às 19 horas. Tchau, tchau.